do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, poderosa e extraordinária. Passando por aqui para dar continuidade ao vídeo que iniciamos, um vídeo anterior sobre fé. Senti no coração de dar continuidade, até porque fé é um estudo, é algo muito abrangente nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é um livro de fé, então é muito abrangente. Então eu digo, não, vamos dar continuidade em pequenos estudos, vamos fazer uma segunda parte aí, falando mais sobre fé. Então vamos fazer a leitura aqui no livro de Hebreus, também no livro de Hebreus. No vídeo anterior, a gente leu o capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, onde diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. É uma definição de fé, Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Porém, hoje vamos estar lendo no mesmo capítulo, mas o versículo de número 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hoje nós iremos aqui falar sobre os tipos de fé. Existem 3 tipos de fé: a fé natural, a fé salvadora e a fé sobrenatural. Bem, a fé natural é bem verdade que não é todos os teólogos que concordam que ela existe, mas grande parte dos teólogos acreditam, creem que existe a fé natural. A fé natural é aquela que eu digo, vou em determinado local e tal hora eu saio. Eu acredito que saindo determinada hora, em determinada hora de viagem, talvez de caminhada, se for o caso, eu vou estar naquele lugar para onde eu estou me dirigindo. Como também a pessoa, ela quer empreender e ela consegue juntar uma soma de dinheiro e ela faz lá, os seus cálculos, vou trabalhar tanto tempo, isso aqui vai dar resultado. Ela acredita que vai dar resultado e ela trabalhando, investindo, tudo ali no final acaba dando certo. Mesmo que não dê, mas a pessoa tem aquela fé natural que as coisas vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Agora a fé salvadora o segundo ponto aí. A fé salvadora está escrito em Efésios, no capítulo número 2, versículos de número 8, onde diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Porém, a gente vai abrir um pouco mais aqui para entendermos, porque aqui está falando salvos, certo? Quando a gente lê no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo número 3 e o versículo número 16, vamos iniciar no versículo 16, mas em seguida vamos ler os versículos de número 17 e 18, para dar uma completude naquilo que queremos transmitir aqui. Capítulo 3, versículo número 16, é o texto áureo da Bíblia, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe que o pecado ele é de abrangência total, ou seja, todos os homens pecaram. É o que a Bíblia nos diz, não só em um versículo, mas em alguns, que todos pecaram. Mas aqui a gente tem uma boa notícia, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o grande amor de Deus, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelo homem, pode salvá-lo. O versículo número 17 diz: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Jesus foi salvar o homem. E o homem, todos, independente da cor, da raça, independente do país, independente de qualquer coisa, da classe social, ele tem essa porta aberta para a salvação. Porém, o versículo 18, que eu falei que é o versículo que traz aqui um sentido mais completo para aquilo que queremos transmitir, ele diz: quem crê nele não é condenado.
mas quem não crê já está condenado. Preste bem atenção. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz, a sua morte pode salvar qualquer homem, mas o homem ele tem que aceitar. E se crer aqui, não é simplesmente saber que Deus existe. Esse crer aqui, ele envolve a aceitação. Estava dando o livro de Judas, né? O livro de Judas é uma carta pequenininha e fica lá próximo do Apocalipse, né? No seu capítulo 1 e único, e o versículo 3, ele diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele fala que batalhar pela fé. Aí ele diz que uma vez foi dada aos santos. Então a fé foi entregue. Por isso que tem que ter aceitação. Ele diz aqui a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Então tem que ter aceitação, certo? Não só aceitação, eu coloquei aqui outras coisas mais, aceitação, mudança. Essa aceitação faz com que a gente mude. O homem que tem Deus, ele não continua mais o mesmo. Né? O homem que tem essa fé salvadora, não tem como ele ser mais o mesmo. A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu fiz referência a esse versículo no estudo anterior, e faço de novo. Faço também referência ao capítulo 3 do Evangelho de João, também, nascer de novo. Jesus Cristo falou para Nicodemos, que era um homem religioso. Então tem que haver mudança e tem que existir também ação. A fé ela é dinâmica. Não tem como uma pessoa ter a fé e não agir, tem que ter ação. Ela é dinâmica, ela movimenta, né? E a gente pode ver isso quando a gente vai para Efésios. A gente já citou aqui Efésios 2 e 8, mas se a gente abrir aqui em Efésios 2 e 10, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Certo? Todos nós sabemos que as boas obras não salvam ninguém. Se você ler o versículo anterior, que é o 9 do capítulo 2, ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação ela vem pelo fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Nossa salvação vem através disso. Não vem através de nós, dos nossos méritos. A Bíblia diz que toda a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. Ela vem através do sacrifício de Cristo. Porém, como ele diz aqui no versículo 10, as boas obras Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, uma pessoa que aceitou Jesus, uma pessoa salva, ela vai praticar as boas obras. A fé vai fazer com que ela haja, tem que ter ação. Nós também podemos conferir isso em Tiago, no capítulo 2, e o versículo número 26. Tiago 2, e o versículo de número 26, ele traz uma mensagem também que vamos entender isso. Vamos entender isso. Tiago 2 e 6. 2 e 26, melhor dizendo. Diz assim a palavra de Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Nós não vamos ler os versículos anteriores, seria muito interessante, mas queremos ganhar tempo aqui. Então ele fala que como o espírito, né, como ele diz aqui, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Não são as obras da lei. Essas obras aqui, quando você lê anteriormente, você confere que são coisas que se faz em prol do próximo. Né? Para fechar, a fé sobrenatural, que pode-se dar outro nome, fé como dom, ou fé que remove montanhas. Né? Coríntios capítulo 12 e o versículo 9. Diz assim: e outro
pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então a fé também ela é um dom. Se ela é um dom, esse tipo de fé aqui, não são todos que têm. Porém, a Bíblia diz que nós temos que procurar os dons, com zelo, os dons. É possível através da oração, da humilhação, né, do pedir a Deus, ele dá esse dom, certo? A gente observa que lá em Mateus, também no capítulo número 17, versículo 20, fala alguma coisa interessante sobre essa fé. Vamos ler aqui, já estamos também encerrando, né, Mateus capítulo de número 17 e o versículo de número 20 somente, né? Diz uma coisa importantíssima sobre essa fé, a fé sobrenatural. Vamos ler aqui. E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá. Olha só, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Agora a parte final aqui é bem interessante mesmo. Ela diz: e nada vos será impossível. É. Ele diz que se a fé for de um tamanho de um grão de mostarda, a gente diz a um monte, passa daqui para acolá, e o monte vai e passa. E ainda também ele diz: nada vos será impossível. Essas palavras aqui foram ditas pelo próprio Jesus Cristo, registradas por Mateus, mas foi o próprio Jesus Cristo que falou. E para fechar, a Bíblia também tem um episódio no capítulo 14 de Mateus, mesmo livro aqui, alguns versículos para trás, a partir do capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 36, tem um episódio que Jesus foi por cima das águas. E os discípulos se assustaram, pensaram que era um fantasma. E ficaram assustados. Jesus disse: não tem mais, sou eu. Aí Pedro falou: se és tu mesmo, mande que eu vá também por cima das águas. E diz a Bíblia que Pedro começou a andar por cima das águas. Ou seja, aqui é uma fé sobrenatural também, porque como é que pode a pessoa andar por cima das águas? Mas Pedro foi. Em determinado momento que Pedro duvidou, ele começou a afundar. E Jesus Cristo segurou ele. Então a fé sobrenatural é aquela que você diz para um monte, para ele ir de um lugar para o outro, de um lado para o outro ele vai. É aquela fé que você anda por cima das águas. É aquela fé que você entra numa fornalha, como foi o caso de Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, e o fogo não queimou. Como Daniel, jogado na cova dos leões, e os leões não lhe devoraram. É como disse Jesus: nada lhes será impossível. Terminamos aqui essa segunda parte. Espero que você tenha sido abençoado